Palhetas. Distribuição Sinapse. Uma revolução à antiga. As Sabinas. Jacques-Louis David. Museu do Louvre, Paris. Em agosto de 1794, Jacques-Louis David, aos 46 anos, está na prisão. No início da Revolução Francesa, ele se engajara na ação política. Sua pintura ilustrou os momentos heróicos ou dramáticos da época. Seu quadro, O Juramento do Jeu de Paume, comemoraria o nascimento de uma nova Constituição em 1789. No entanto, depois de muito trabalho, David deixou o quadro inacabado. Em outra página da história, no Marat assassinado, David reconstitui o fim de seu amigo Marat, apunhalado na banheira por uma jovem partidária da realeza, Charlotte Corday. Em menos de 5 anos, o entusiasmo dos primeiros tempos da Revolução desapareceu. Primeiro houve o parlamento, os direitos humanos, a extinção dos privilégios, a igualdade. Mas a seguir vieram a guerra, as facções, o tribunal revolucionário, o massacre dos suspeitos e, finalmente, o terror. Davi não foi apenas deputado na convenção. Foi também organizador das grandes festas revolucionárias e ocupou altos cargos na Comissão de Segurança Geral. Ele participou do terror. Doente, Davi não assistiu à sessão do dia 9 de Thermidor, que levou à queda de Robespierre e seus amigos. Assim, escapou da guilhotina. Detido em 2 de agosto de 1794, ele ficou preso até dezembro no Palácio de Luxemburgo. Lá, obtém autorização para mandar vir seu material de pintura e relê os autores clássicos. Esboça, então, a primeira ideia das Sabinas. O quadro, bem grande, só será concluído 5 anos depois. Os historiadores romanos, como Plutarco ou Tito Livio, e os poetas, como Ovídio, narraram a fundação legendária de Roma. Os gêmeos Rômulo e Remo, descendentes do herói troiano Enéas, são abandonados nas águas do rio Tibre. A correnteza os leva aos pés do Monte Palatino, onde são recolhidos e amamentados por uma loba. Aos 18 anos, os 2 irmãos decidem fundar uma cidade no local. Eles consultam o voo das aves para saber qual dos 2 será o rei. Rômulo é designado. Com um arado, ele traça os limites da cidade. Remo, só para provocar, atravessa a fronteira. Rômulo o mata. Para povoar sua cidade, os romanos oferecem asilo a todos, mas faltam mulheres. Convidam então os sabinos, seus vizinhos, e durante a festa raptam as suas mulheres e filhas. Tem início a guerra. 3 anos depois do rapto, os sabinos marcham em direção a Roma. Uma jovem, Tarpeia, abre-lhes as portas da cidade. Por causa de sua traição, ela é morta pelos próprios sabinos. Os sabinos tomam posse da cidade. Vendo a fúria da luta, as sabinas correm para o campo de batalha e se interpõem entre os combatentes. A cena se situa em Velabro, pequeno vale que separa as colinas do Capitólio e do Palatino. A parte esquerda mostra o topo do Capitólio, com o primeiro templo construído por Rômulo e dedicado a Júpiter. Ao redor da colina abrupta, as muralhas e as torres quadradas ou redondas da cidadela, que os sabinos, armados de arcos e espadas, já ocupam. Ao centro, a rocha de Tarpeia. Em primeiro plano, à esquerda, Tácio, o rei dos sabinos, com capacete e armado com um escudo oval e um gládio, espada curta com 2 gumes. Em frente a ele, à direita, Rômulo armado com um clipeus, escudo redondo em bronze, ornado com a loba romana. E o contus, lança leve, usada como dardo, que ele está prestes a lançar em direção a Tácio.
No centro, Hercília, mulher de Rômulo e, segundo algumas versões do mito, filha de Tácio. Ela corre para se interpor entre os dois. Uma jovem agarra a perna de Tácio. Outra, ajoelhada, acaba de colocar 3 crianças no chão. Uma mulher velha que também colocou um recém-nascido no chão suplica a Rômulo oferecendo seu peito para ser açoitado. Outra arranca os cabelos. No centro, uma mulher, olhando o espectador, grita erguendo os braços. Atrás de Hercília, uma mulher sobe num pedestal para mostrar seu filho ao exército sabino. Os sabinos, concentrados à esquerda, estão armados com lanças e gládios. Usam o scutum, um escudo arqueado. Alguns vestem o capacete metálico, outros o galea, um capacete de couro. Os romanos estão à direita, de capacete e armados com piques. Alguns usam pileus cônico, barrete dos escravos alforriados, que costumava ser confundido com o barrete frígio. Outros usam o turbante dos mercenários romanos, originários da Ásia Menor ou da África do Norte. Deste lado, vários emblemas. A loba lembra a legendária história de Rômulo e Remo. O feixe de feno evoca a origem rural da maioria dos combatentes. É o símbolo dos primeiros companheiros de Rômulo. Inicia-se o combate. Alguns mortos, mas poucos visíveis. As sabinas se interpõem entre os dois exércitos. Um general sabino, montado num cavalo, faz um gesto com a mão para interromper o ataque. É imitado por um oficial que está voltado para a infantaria. Do outro lado, os romanos colocam seus capacetes ou bonés sobre os piques ou gládios em sinal de paz. Um cavaleiro segura o cavalo que avança e guarda a sua espada. Um escudeiro desvia um cavalo transtornado. Acima do campo de batalha, um céu de tormenta. Desde 1782, David, assim como Fragonard e outros pintores, usa gratuitamente uma sala no Louvre onde recebe seus alunos. Logo terá um grande número de discípulos, pintores ou escultores, entre eles Drouet, Girodet, Gérard, Gros, Ingres, Rude. Os ateliês de David viviam abarrotados de manequins, de mármores antigos, de moldes. Ele mandava fabricar os acessórios para seus cenários históricos: móveis, capacetes, escudos, espadas, sandálias. Vários alunos, grandes, atléticos, que praticavam esportes para cultuar o antigo, serviram de modelo para muitas figuras do quadro. Como, por exemplo, os 2 escudeiros. Um aluno, Bayard, posou para a figura de Rômulo. Um dançarino, D'Egville, para Tácio. Catarina, a babá dos filhos de David, para a velha Sabina. Uma das crianças seria o filho de um convencional, Paganel. 2 mulheres célebres, as irmãs de Bellegarde, também teriam posado para David. Uma delas, Aurora, seria a loura Hercília. A outra, Adélia, seria a morena ajoelhada. Embora David seja um retratista de talento incontestável, nas Sabinas ele parece se preocupar sobretudo em conferir aos rostos os tipos ideais da estatuária antiga. Dos 2 episódios ligados às Sabinas, foi o rapto que mais seduziu os pintores. Poussin dedicou-lhe 2 quadros. De um deles, David tirou a confusão da luta, os gestos veementes, o furor do combate, o vigor das perspectivas. Do outro, as crianças no chão, a mulher velha ajoelhada implorando, a mulher que segura o joelho do guerreiro. O outro episódio, o da reconciliação, foi figurado algumas vezes pelos pintores. David vira um quadro de Guerchin pintado para a galeria do Hotel de La Vrière em 1645 e apreendido na Revolução para o Museu do Louvre. David conheceu também uma tela de seu contemporâneo François-André Vincent, exposta no Salão de 1781, Combate dos Romanos e dos Sabinos, interrompido pelas Sabinas.
Outras prováveis fontes. Um medalhão das coleções reais, reproduzido em uma coleção do século XVIII. Percé et Finet, de Aníbal Carrache. O combate para o corpo de Patroclo e vários outros episódios de A Ilíada, ilustrada por Flaxman em 1793. No primeiro esboço executado na prisão, os protagonistas principais foram recortados em papel e colados sobre duas folhas justapostas. Um caderno de desenhos dessa época, com cerca de 60 páginas, está guardado no Louvre. Mais da metade foi dedicada à preparação das sabinas. David utiliza detalhes de diversos mestres italianos e se inspira em gravuras cedidas pela Biblioteca Nacional, ou faz referência a desenhos de vasos gregos publicados em compilações da época. As duas crianças brigando foram inspiradas na Madonna do Rosário, de Dominican, quadro presente no Louvre na época. Figuras de carpideiras ou mulheres suplicantes têm como origem uma gravura baseada na descida ao túmulo de Mantegna. Outros desenhos, hoje dispersados, evidenciam os diversos temas. Um estudo de conjunto reúne todos esses esboços em uma composição bem próxima da obra definitiva. Nesta, David modificará muitos detalhes. Aqui também, partes recortadas e coladas indicam uma longa busca de equilíbrio e muitas hesitações. A maioria dos desenhos preliminares é reticulada. A leitura do quadro por meio de reflectografia permite encontrar vestígios desse preparo. As linhas de retículas e quadriculados ainda são visíveis sob as camadas de tinta. Também podem ser vistos os detalhes suprimidos por David para aperfeiçoar as formas, cabo do gládio de Tácio ou da espada de seu escudeiro. A tela mede 3,85 m por 5,22 m. Os personagens estão representados em tamanho natural. A assinatura e a data estão inscritos em um fragmento do pedestal à esquerda do quadro. As linhas de fuga das construções e dos fragmentos de pedestal no chão convergem para um ponto, o olho do cavalo à direita. A linha do horizonte passa por esse olho e pelos olhos da mulher de vermelho. O rosto dela está situado ligeiramente acima do centro do quadro. A perspectiva é reforçada por efeitos de profundidade. Sucessão dos pés dos combatentes à esquerda. Sucessão dos cascos dos cavalos à direita. Tamanho decrescente dos rostos, dos membros ou das armas. A massa vermelho-alaranjado das construções é contrabalanceada pelo azul e o cinza azulado do céu. O laranja e o azul dominam o conjunto. David utiliza também verdes, vermelhos, lilazes e azuis esverdeados muito rebuscados. A túnica branca de Ercília é como uma divisão no centro do desdobramento. As cores densas das vestes das outras mulheres ondulam ao seu redor. O trabalho das pinceladas só é perceptível em alguns detalhes: os tufos de grama, o feixe de feno.
Nos corpos, vestes, cabeleiras e rostos, ao contrário, as sucessões de glacis criam uma textura lisa e viva. A organização da imagem é complexa. Rômulo e Tácio estão frente a frente, porém Tácio está um pouco recuado. Ercília, com seus braços, cria um elo entre os dois. As armas dos dois adversários se opõem. Escudo oval contra escudo redondo. Gládio largo contra dardo fino. No centro do combate, as mulheres estão em círculo, como se movidas por um turbilhão. O círculo faz eco ao escudo redondo de Rômulo, que, por sua vez, parece descentralizar o quadro. Assim como os cavalos empinados à direita e o gesto do escudeiro provocam um desvio. Esse movimento geral da composição traduz a violência do momento representado. David está na continuidade de Poussin. Ercília atira-se entre os dois chefes, mas Tácio já afastou seu escudo e Rômulo segura seu dardo com a ponta dos dedos, de forma quase graciosa. O general romano está guardando seu sabre e suas tropas erguem os capacetes. O quadro mostra como simultâneas cenas que se sucedem no tempo, mas parecem subitamente congeladas pelo gesto de Ercília. A elaboração das Sabinas foi lenta. O quadro começou a ser pintado no final de 1795. Só em 21 de dezembro de 1799, David o mostraria na antiga sala de assembleia da Academia de Arquitetura. David mandou instalar um espelho em frente à tela. Multiplicação da ilusão, integração do espectador nas figuras do quadro ou duplicação da distância do olhar. O pintor nunca explicou a razão do espelho. E um fato inédito na França: a exposição era paga. O visitante pagava R$1,80 e recebia, junto com o ingresso, uma brochura redigida por David. O quadro foi muito apreciado, mas provocou várias controvérsias. 2 anos mais tarde, quando David expôs ao lado de As Sabinas os 2 retratos equestres de Bonaparte, a imprensa acordou para os fatos e alardeou que o pintor estava morando no Louvre às expensas do governo, que a subscrição para o juramento do Jeu de Paume inacabado havia falido e denunciou o gosto de David pelo dinheiro. A exposição durou até 1805, recebeu cerca de 50.000 visitantes e trouxe muito dinheiro para o pintor. Esquecendo que prometera doá-la ao Estado, David tentou vender as Sabinas por um preço excessivo para um colecionador britânico. Tendo se tornado o primeiro pintor do imperador, ele oferece as Sabinas a Napoleão por 72.000 francos. Após a queda de Napoleão, David exila-se em Bruxelas. Acaba cedendo as Sabinas e Leônidas ao rei Luís XVIII por 100.000 francos. Exposto um tempo no Museu de Luxemburgo, o quadro volta para o Louvre em 1826, após a morte de David. Depois de reprovado por 3 vezes no concurso da Academia, o jovem David obtém em 1774 o primeiro prêmio, Prêmio de Roma. Nos 5 anos de permanência na Itália, David desenhou toda espécie de temas da antiguidade e compôs um acervo muito rico que mais tarde alimentou a sua pintura. Em 1784, volta a Roma para pintar o Juramento dos Horácios, logo considerado como manifesto da escola hoje chamada de neoclassicismo. Em 1789, ano da queda da Bastilha, David pinta Os lectores trazem para Brutus os corpos de seus filhos. Em todos os seus quadros antigos, David se preocupa com o detalhe arqueológico, mas em As Sabinas, Rômulo e seu exército já trazem com eles os sinais do culto à loba romana, bem posteriores à existência do personagem hipotético de Rômulo. E os trajes dos 2 exércitos são da época da República Romana. Os freios e as rédeas já eram conhecidos pelos romanos, mas o pintor os suprime para dar uma impressão mais primitiva.
Ercília, nos primeiros desenhos, veste uma toga cujas pregas flutuam. No grande estudo, o traje é mais ajustado. Torna-se uma estola, o vestido romano, acrescido da cingula, o cinto que delineava o corpo das mulheres. De certa forma, David segue a moda antiga, que, surgida pouco antes da Revolução, vai fazer furor durante o Diretório. É o traje de Madame de Verninac e de Madame Récamier, retratadas por David. Enfim, o pintor desnuda os seus heróis masculinos, introduzindo assim um outro tipo de anacronismo. Eu decidi fazer uma coisa totalmente nova. Quero levar a arte ao princípio seguido pelos gregos. Quando fiz Horácio e Brutus, eu ainda estava sob a influência romana. Mas, senhores, sem os gregos, os romanos não passariam de bárbaros em matéria de arte. Portanto, é preciso voltar às origens. Entre 1755 e 1767, o prussiano Johann Joachim Winckelmann, que morava em Roma, estabelecera as bases de uma história da arte antiga. Ele também preconizara a imitação dos antigos, sobretudo dos gregos, segundo ele, os únicos a atingirem o belo ideal. A nudez completa de Tássio chocou os primeiros visitantes. David corrigiu o quadro, deslocando a bainha do gládio. Winckelmann ligava a beleza dos corpos gregos à liberdade política que reinava na cidade. Também David exalta a liberdade da cidade através da liberdade dos corpos viris. Buscando na antiguidade greco-romana suas supostas virtudes e, em certos casos, os seus cenários, David também ressuscitara e inventara um catálogo de gestos: autoridade, imposição, invocação, juramento entre os homens, oração, súplica, medo, abandono entre as mulheres. O gesto começa onde termina o discurso. Verdadeira linguagem do corpo, ele fornece à cena o seu complemento indizível. A maioria das cenas pintadas até então por David eram baseadas em um antagonismo muito acentuado entre homens e mulheres. Para os homens, a vida pública, a política, as armas, a guerra, o heroísmo. Para as mulheres, a casa, a família, as tarefas domésticas, os sentimentos. Em As Sabinas, Ercília assume um gesto viril, autoritário, assegurando assim um retorno vingativo das mulheres na história. David continua obcecado pelo tema grego, pois, mal termina As Sabinas, ele começa a trabalhar num pendant que ele havia imaginado para esse quadro e no qual já pensava há muito tempo: Leônidas nas Termópilas. Também aqui, a bainha do gládio ameniza a nudez do herói. É provável que os espectadores da época lessem em As Sabinas alguns sinais. As torres redondas, as fortificações, os combates, talvez lembrassem a Bastilha, cuja tomada havia simbolizado a explosão da Revolução Francesa. A lança é o instrumento das revoltas populares e da violência selvagem. No centro da imagem, o rochedo, de onde eram atirados os traidores. Parece estar aí para lembrar as palavras de Mirabeau. Acusado diante da Assembleia Nacional, ele havia clamado: existe apenas um passo do Capitólio à rocha de Tarpeia. Palavras que logo se tornaram um provérbio, significando como era curta a distância entre a glória triunfante e a queda difamante. Outra lembrança, o barrete vermelho, adotado em 1789 pelos primeiros revolucionários como símbolo da liberdade. Ercília, com seu rosto firme, seu gesto peremptório, seu vestido branco, que mal esconde as suas formas, também é uma dessas imagens da República ou da Liberdade, numerosas na época. Ela separa os dois adversários. Um talvez seja seu pai, o outro seu esposo. Essa imagem, ao lado de todos os outros índices, faz desse quadro uma verdadeira alegoria da França, no dia seguinte ao dia 9 de Thermidor. Após vários anos de guerra civil, a reconciliação nacional deve iniciar uma nova era. A revolução é comparada a uma luta fratricida. A imagem insiste na ideia de fraternidade. É como se Tássio e Rômulo fossem os dois gêmeos, cujas imagens se refletem ao mesmo tempo no escudo e no gesto de uma das crianças.
Em tempos passados, o próprio David não teria mostrado em seus quadros o terrível sacrifício das crianças pelos pais? O velho Horácio envia sem hesitar seus filhos à morte. Brutus põe fim à realeza e instaura a República Romana, mas leva à morte seus 2 filhos que lutavam pela restauração dos Tarquínios. A política quebrava os laços de família. A partir de agora, com as Sabinas, é a família que sedimenta o laço político. As Sabinas seria, enfim, a continuidade paradoxal do juramento do Jeu de Paume. O tumulto, a veemência, os braços erguidos, os gritos. Esse grande momento de unanimidade já traz em si a separação entre esquerda e direita, as facções, o ódio, a guerra civil. Um quadro jamais terminado, talvez porque David soubesse que ele era apenas uma mentira. As Sabinas, então, o substituiu, testemunhando uma verdadeira reconciliação e a fundação de uma nova sociedade. Por ironia, a exposição do quadro começou poucos dias após o golpe de Estado do general Bonaparte, futuro imperador Napoleão, de quem David acabaria sendo o pintor oficial. Diante de Marat, o espectador sente-se desconfortável. Marat está morrendo. A faca acaba de cair. O sangue ainda tem uma cor viva. Marat segura a carta que recebera 1 minuto antes. Ninguém ainda entrara no recinto. Portanto, você, espectador, não é ninguém menos que Charlotte Corday. Você é o assassino. Você tem a sua parcela de responsabilidade desse infortúnio. Da mesma forma, o espectador, diante de As Sabinas, observa detalhes perturbadores. As crianças não parecem participar da cena. Elas olham para fora do quadro, isto é, para nós. A Sabina de vermelho, no centro do quadro, olha em direção ao espectador, como se o perigo só viesse daí. O cavalo que empina não olha para a cena da batalha, e sim para a esquerda, isto é, também para nós. O mesmo ocorre com o outro cavalo. Seu olho, que concentra as linhas de fuga do quadro, parece assustado com o que vê na frente e fora da tela. Esta cena da antiguidade é quase verossímil, pois pertence à lenda do nascimento de Roma. No entanto, esses olhares insistentes por parte de seres inocentes, a inserção de nossa silhueta na imagem, graças ao espelho ali colocado pelo pintor, provam que estamos participando de um drama real, atual. Na prisão, David, lendo Plutarco, pôde meditar sobre as relações entre o mito e a história. O quadro é uma confissão. O artista participou pessoalmente dos acontecimentos violentos que precederam o nascimento da República. A morte do rei, os tribunais, a guilhotina, os massacres são a contrapartida desse nascimento. Como foram a morte de Remo, o rapto das mulheres, a guerra e a traição no nascimento de Roma. A partir de agora, é o espectador que assume o lugar do pintor. Por essa razão, ele também deve assumir a sua parcela de culpa. David, em seu quadro, parece fazer a pergunta fundamental de toda a filosofia política. Será que a suspensão dos massacres, a reconciliação das facções adversárias, a dos homens e das mulheres, podem verdadeiramente apagar os crimes de sua origem? Ou é apenas a suspensão provisória de um pesadelo cíclico que sempre recomeça? Versão brasileira Audio News.